Podemos começar? Então tá bom. Boa noite para vocês. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, o convite, pelo grupo de defensores que também organizou esse curso. Acho que é uma iniciativa fundamental para a gente pensar como constituir de fato a possibilidade de que novos defensores estejam alinhados com a defesa de direitos, alinhados com a possibilidade de um trabalho coletivo, de um trabalho que seja intersetorial de fato, E sempre quando me convidam para estar aqui, para mim é sempre uma alegria, porque entendo de onde vem o projeto, de onde veio esse sonho para construir um espaço de formação que seja com essa característica de fato, que pudesse colocar em evidência uma perspectiva crítica e, ao mesmo tempo, com todo o rigor, com toda a profundidade teórica que exige um trabalho de um defensor, Então é sempre muito importante estar nesse espaço e é com muita alegria que eu estou aqui também. Vou me apresentar brevemente. Meu nome é Adriana Eico, eu sou psicóloga de formação e atualmente sou professora da Universidade Federal Fluminense, lá na cidade de Volta Redonda, o Polo Universitário de Volta Redonda. Embora trabalhe no estado do Rio de Janeiro, resido aqui em São Paulo, então fico nesse vai e vem constante, mas que de alguma forma é algo que também tem contribuído aí para pensar outras inserções aqui no estado de São Paulo, de onde vem a própria militância, de onde vem outras contribuições que venho fazendo por aqui também. Eu, logo que me formei psicóloga, eu tive como primeiro emprego de minha vida um cargo público por conta de um concurso que passei logo depois que me formei, que foi de ser psicóloga no sistema prisional. Eu atuei, portanto, em unidade de privação de liberdade, uma unidade prisional, regime de privação de liberdade masculina, e também atuei depois no hospital de custódia, o chamado manicômio judiciário de Franco da Rocha. E lá atuei tanto no regime de internação, que fica ali, no Hospital de Custódia 1, André Teixeira Lima, em Franco da Rocha, como também atuei na desinternação progressiva e aí com a ala das mulheres que estavam ali internadas, que é um projeto que já significa uma saída daquele espaço institucionalizado. Eu vou falar um pouco melhor disso, porque o eixo que eu escolhi para trabalhar aqui com vocês é algo que já veio como uma encomenda também quando pensaram esse curso, e ao mesmo tempo é algo que eu me coloco como uma grande tarefa toda vez que vou dialogar com operadores do direito, seja no campo da defensoria, do Ministério Público, do magistrado, enfim. Quando eu estou dando aula também, porque lá na UF eu sou professora tanto do curso de psicologia como também do curso de direito, que a gente tem lá na Federal Fluminense. E quando trabalho com os alunos do direito, eu sempre tenho em vista exatamente a questão: quais são as contribuições possíveis do campo da psicologia, que é de onde eu parto, que são importantes para o fazer, para a prática compromissada de alguém que vai se formar em direito, que vai operar legislações, que vai atuar na garantia de direitos também. Então, disso significa uma derivação, de um conhecimento de uma área específica, que é a psicologia, para aquilo que pode contribuir de fato como um instrumento de atuação no campo das ciências jurídicas. Então este é o eixo que eu utilizo para pensar as minhas aulas, para pensar essa contribuição que eu poderia dar aqui para vocês também. E aí, nesse sentido, algo que me veio como uma encomenda nesse curso, mas ao mesmo tempo é algo que me mobiliza, inclusive enquanto militante, defensora dos direitos humanos, que é a questão da saúde mental, e pensar essa intersecção da saúde mental com as questões criminais, E claro que acabarei versando um pouco sobre isso, por isso que havia perguntado a vocês se já haviam tido as aulas de criminologia, porque certamente muitas das questões já trabalhadas ali serão aqui requisitadas, para que a gente possa articular esses conhecimentos também, no campo da criminologia crítica fundamentalmente. Bom, coloquei aqui na lousa 3 grandes tópicos que vou daí derivar um pouco
a minha apresentação. Vou precisar utilizar aqui meu celular como colinha para conseguir, enfim, seguir a projeção, que a gente não conseguiu fazer, mas depois eu mando o link para vocês. Vou trabalhar inicialmente, e aqui resgatando muitas das questões que vocês provavelmente já apreenderam, já puderam discutir, que dizem respeito às heranças da escola criminal positiva, fundamentalmente no seu eixo da patologização e do processo de criminalização, né? Quando estes elementos se encontram e forjam um pensamento criminal, né? Um pensamento criminológico. Vou falar da saúde mental e sistema prisional, e nesse quesito tratarei bastante especificamente sobre as medidas de segurança, que eu acho que é um tema que é importante a gente conhecer, não só pela sua especificidade, mas ao mesmo tempo porque é um tema que nos ajuda a compreender elementos que ocorrem para fora do chamado manicômio judiciário, ou seja, o tema do sujeito que é louco e criminoso, e o colocando aqui essa terminologia entre aspas, de alguma forma se coloca na sua expressão como algo que ilumina, que nos ajuda a compreender o que ocorre em outros espaços do cárcere e da sociedade mais ampla também, né? É um símbolo, é uma expressão que, ao compreendermos como que este sujeito é forjado, a gente compreende como que esses processos também vão forjando outros olhares e outras formas de atuar fora do cárcere. E vou, por fim, trabalhar um pouco a partir daquilo que conseguimos construir enquanto sociedade, enquanto perspectiva de avanço, que está em xeque hoje. Precisamos nos unir, precisamos adensar essa luta, mas que é falar sobre as políticas públicas antimanicomiais e como que isso se encontra com o campo criminal também, como que isso pode contribuir para, inclusive, uma plataforma de resistência à barbárie, né, que temos enfrentado no campo criminal fundamentalmente. Então, eu vou trabalhar basicamente esses 3 eixos com vocês e gostaria que fosse uma apresentação dialogada, vocês tendo questões, exemplos, comentários, que vocês pudessem, não precisa aguardar até o final, que pudessem ir intervindo durante a apresentação também, tá? Então vamos lá. Para pensar a questão da... Só um momento aqui. Para pensar a questão da escola criminal positiva e seus efeitos... Peraí que tá dando um pouco de pau aqui no meu... E seus efeitos na própria atualização disso nos dias atuais, nos dias contemporâneos, no que diz respeito à patologização e criminalização, vou resgatar aqui o ensinamento que Rosa Del Olmo nos traz no seu livro América Latina e a sua criminologia. Quem não teve ainda a oportunidade de ler, é um livro importante, porque nos ajuda a pensar como que o pensamento criminológico entra na América Latina, no seu processo, inclusive, de colonização das ideias latino-americanas, né, no sentido de uma teoria importada, de uma teoria que vem de outros países e pensada fundamentalmente a partir do conhecimento da Europa, como que isso adentra os terrenos latino-americanos e forja também uma maneira de lidar com o sujeito considerado criminoso e delinquente. Rosa Del Olmo, portanto, no seu célebre livro A América Latina e sua criminologia, problematiza o surgimento da criminologia como uma ciência dedicada ao estudo do delito e da delinquência, portanto, dedicada a uma etiologia, né, forjada e determinada por um momento histórico específico na Europa. Para a autora, a criminologia como ciência surge no final do século XIX. Estou tendo um pouco de dificuldade aqui de ler. Fundamentalmente... pode ser? Prefiro. Obrigada. Não vai te atrapalhar? É que...
Bom, a Rosa Del Olmo, ao contar para nós a história da entrada do pensamento criminológico e da importação dessas ideias, mais do que isso, a colonização de um pensamento criminológico no território latino-americano, ela vai problematizar exatamente essa ciência forjada em um determinado contexto histórico na Europa, fundamentalmente no final do século XIX, a partir da obra O Homo Delinquente, de César Lombroso. Esta obra, ela inaugura uma forma, uma escola, uma forma de pensar quem é esse sujeito que comete o crime, buscando encontrar exatamente neste agente a origem, a gênese, a responsabilização e a explicação para o ato cometido. Acho que é sempre bom lembrar que na contraposição das ideias oriundas da escola clássica do direito penal, em que se tinha fundamentalmente o pensamento forjado a partir da ideia liberal, né, da concepção do livre-arbítrio e, portanto, o ato considerado delituoso era uma escolha do sujeito e que os elementos e as determinações da justiça, dos efeitos da legalidade, deveriam incidir pensando exatamente que ato foi esse cometido e quais os efeitos desse ato. Não havia, neste momento, pensando nessa etapa anterior da escola clássica, da escola liberal do direito penal, uma preocupação com o agente do ato. Isso se inaugura com o pensamento da escola criminal positiva, que se questiona e faz um questionamento contundente, inclusive aquilo que é fulcral, aquilo que é central na escola clássica do direito penal, que é a noção de livre-arbítrio. E a questão que se dá é essa: será que todos os sujeitos de fato podem escolher? Será que todos os sujeitos de fato teriam condições diante de um fato, diante de uma circunstância, atuar de acordo com seu livre-arbítrio? Será que não existem sujeitos que têm propensão a um ato de transgressão e que isso não passa pela consciência, não passa pela sua própria autodeterminação? Então, esses tipos de questionamento foram dando condições para que se surgisse uma produção de conhecimento frente a esse sujeito que cometeu o ato considerado delituoso. E isso inaugura, a partir da obra, né, e a Rosa Del Olmo coloca essa referência do O Homem Delinquente, L'Homo Delinquente, de César Lombroso, como uma perspectiva de um pensamento criminológico que está focada exatamente na leitura da etiologia, da origem do ato criminoso, e que esta origem, esta etiologia é encontrada neste indivíduo, nas suas propensões, nas suas características. Então vocês percebam que há aqui uma aliança que vai surgindo e que vai se consolidando e que hoje está bastante determinada, enfim, que se dá nessa aliança do pensamento e conhecimento, do saber biomédico com as questões jurídicas, com as ciências jurídicas, né? É quando se dão as mãos conhecimentos no campo da medicina, da psiquiatria, da antropologia, com um pensamento no campo criminal também, né? E aí vai se constituindo a criminologia como um ramo específico de conhecimento também. Em relação ao delinquente, compreendido, portanto, a partir da concepção liberal, que é característica também da ideologia surgida neste contexto histórico, a gente está falando da consolidação do próprio modo de produção capitalista. A solução seria qual? Em relação ao delinquente, isolá-lo em um ambiente institucional fechado que proporcionaria as condições necessárias para ele refletir e adquirir os hábitos da ordem. Havia aqui ainda a permanência, que isso vem se constituindo, né, desde a escola clássica do direito penal, mas aqui também um ideal de reforma subjetiva deste indivíduo, né, ou seja, a prisão como um momento de recuperação também desse sujeito. Acho que é importante deixar bastante evidente essas alianças, né, no campo do saber biomédico, as alianças que vão se constituindo no desenvolvimento de uma psicologia como ciência também para responder às demandas
do próprio Poder Judiciário, das próprias questões jurídicas, e com a necessidade de pôr em prática, pôr em movimento exatamente a ideologia da defesa da sociedade, né? Como que isto vai produzindo os alicerces mesmo de um pensamento criminológico dominante. Estou aqui só apresentando de forma bastante pontual um pouco essas questões, e aí se tiverem, enfim, comentários ou dúvidas, a gente pode aprofundar. Portanto, as alianças psijurídicas no tratamento do delinquente vão ganhando sustentações a partir da teorização sobre os chamados inimigos naturais. Quem são esses sujeitos considerados delinquentes? Quais são, de que substância é feito esse sujeito? Quais as características, as especificidades? Se ele não pode se autodeterminar, quais são, portanto, as suas limitações também, né? Como qualificá-lo? Então, é exatamente as teorizações sobre quem são esses inimigos naturais da sociedade, elaboradas principalmente por Raffaele Garofalo, jurista e criminólogo italiano da Escola Criminal Positiva, que também trabalhava com Lombroso, que vai se constituindo a ideia de que o papel da sociedade, ou seja, ele agudiza, ele deixa ainda mais acirrada a compreensão da ideologia da defesa social, né? O que ele coloca como o grande ápice, né? Que é papel da sociedade produzir uma espécie de seleção natural, eliminando seus inimigos, mediante uma matança, e aí, palavras do próprio Garofalo, mediante uma matança no campo de batalha, a nação se defende de seus inimigos externos, mediante uma execução capital de seus inimigos internos. Um autor bastante referente também, que acho que vocês certamente conhecem, mas vale a pena lembrar, que é Eugênio Zaffaroni, traz para a gente uma reflexão no seu livro Direito Penal do Inimigo, uma reflexão a respeito de como que vão se acirrando exatamente essas teorizações sobre o sujeito considerado inimigo. E em determinado momento no seu texto, ele vai se referir à obra de Garofalo e diz o seguinte, e aqui abro aspas, citação do Zaffaroni: a periculosidade e seu ente portador, o sujeito perigoso, ou o inimigo onticamente reconhecível, provenientes da melhor tradição positivista e mais precisamente garofaliana, cedo ou tarde, devido à sua segurança individualizadora, termina na supressão física dos inimigos. O desenvolvimento coerente do perigosismo, mais cedo ou mais tarde, acaba no campo de concentração. Ele está aqui nos alertando exatamente qual é a tendência do movimento posto em curso a partir da leitura garofaliana de que o sujeito considerado delinquente, ele é constituído ontologicamente de uma especificidade que o diferencia dos outros seres humanos e que, portanto, é considerado um sujeito perigoso, portador de uma periculosidade, que a este sujeito só cabe à sociedade uma ação exatamente para defender a própria sociedade, que na sua expressão máxima, no seu limite, vai significar a supressão desse sujeito, né? E a gente não precisa, talvez, gastar muito tempo para pensar em exemplos práticos de como que isso tem se desdobrado na atualidade, né? E de que artifícios, inclusive no campo legal, jurídico, têm sido realizados para que isto se dê em movimento também, né? E aí depois eu falo um pouco mais sobre alguns exemplos a respeito disso. Além do dispositivo da periculosidade, eu estou localizando aqui uma das heranças, portanto, da escola criminal positiva, é localizar este sujeito enquanto sujeito ontologicamente diferente dos considerados normais. Portanto, é um sujeito desviante. Há aqui uma noção de patologização na leitura desse sujeito, né? na consideração de que ele encerra características que os diferencia dos outros. Também, por conta da periculosidade, um outro elemento importante que é gerado pelos criminólogos italianos da Escola Criminal Positiva é o dispositivo da classificação,
supostamente científica dos chamados anormais, né? Inclusive o termo anormal moral, ele é tributário desse pensamento criminológico, né? É acreditada em Enrico Ferri a descoberta de que o criminoso é um anormal moral. Suas características seriam a insensibilidade, a covardia, a preguiça, a vaidade, a mentira, sendo que o criminoso seria incapaz de ter o controle moral sobre os seus próprios atos, como os demais indivíduos. Então se qualifica numa ótica, inclusive, moralizante, só que com ares e com vernizes científicos. Quem são esses sujeitos nas suas características subjetivas, né? Vejam, isto não está descolado de um pensamento que se desenvolve e que se alastra exatamente neste contexto histórico, fundamentalmente, que é as chamadas, assim chamadas teorias racistas, né? Não por acaso, o pensamento criminológico positivista, ele se utiliza, ele se embasa, ele se estrutura exatamente a partir dos conhecimentos eugenistas e também racistas para qualificar quem é esse sujeito. Bom, a mentira, a insensibilidade, a preguiça, a covardia já foram formas de qualificar o sujeito negro, né? Foram formas utilizadas para ler quem era aquele sujeito e, portanto, desumanizá-lo nesse processo. É exatamente isto que é trazido para o interior do pensamento criminológico e é colocado com estas vestes aqui pseudocientíficas para podermos delinear quem é este anormal moral. Essas coisas não estão desvinculadas. Eu sei que vocês tiveram uma aula que tratou sobre essas questões raciais, eu acho que fazendo um pouco dessa ponte também. A anormalidade, aqui estou fazendo uma citação da Cristina Halter. Cristina Halter é professora da UF, Federal Fluminense, minha colega também. Ela tem um livro que merece ser conhecido por todos, que se chama... o livro dela é Criminologia e Subjetividade no Brasil. Ela vai versar exatamente a respeito do pensamento criminológico, como que isso, se Cristina Halter, vou escrever, é como se fala mesmo, viu? Criminologia e Subjetividade no Brasil. Ela vai tratar sobre as questões relacionadas dessa aliança psijurídica, né, de como que vai se constituindo o pensamento criminológico, também oriundo das contribuições à psicologia. Daí. Ela também é psicóloga? Ela é psicóloga, é professora também lá na Universidade Federal Fluminense. Participo, inclusive, de um grupo de pesquisa dela, que é o Transcrim, que é Transdisciplinaridade, Criminalização e Subjetividade. Vou fazer uma pequena citação do texto dela, que ela diz o seguinte: a anormalidade, a tendência para o crime, pode agora ser reconhecida em hábitos de vida, em comportamentos considerados antissociais. O que ela está dizendo aqui? Que se em Lombroso, a partir da leitura do Homem Delinquente, se localizava no fenótipo, nas características inclusive orgânicas, biológicas, a leitura de quem era o homem delinquente, o sujeito delinquente, a partir do dispositivo da classificação e da leitura dos hábitos de vida, por meio de quem são os sujeitos preguiçosos, covardes, quem são os sujeitos insensíveis, enfim, a partir daí se alastra o poder de também conseguir determinar quem são esses sujeitos considerados anormais. Ou seja, a leitura começa a se dar a partir do foco do comportamento desses sujeitos, os chamados comportamentos antissociais. Surge, portanto, nessa época, a tendência a classificar os indivíduos segundo a sua disponibilidade futura para o crime. Aqui, de novo, o dispositivo da periculosidade atuando, né? O que menos importa, talvez, é o fato passado, né? Mas sim a previsibilidade do que ele pode vir a produzir como ato delituoso. E isto é algo que também configura essa noção do que é o sujeito perigoso, o inimigo.
Bom, nesse sentido, e aí fazendo uma breve síntese desse primeiro ponto, significa que a gente compreende, fiz aqui uma seleção, acho que teriam outras questões para apresentar, mas que a escola criminal positiva, ela traz para o interior do pensamento criminológico e mais do que isso, para os efeitos da prática, tanto da atuação de defensores, operadores do direito, como da própria psicologia, né, uma forma de olhar para esses sujeitos que está carregada, que está atingida totalmente das noções de periculosidade e patologização desses sujeitos, né? Exatamente ao buscar encontrar na individualidade, nos processos psicológicos, psíquicos, a resposta do para que ele, o porquê que ele atuou, porquê ele realizou aquele ato, é que podemos nesse movimento encontrar também as respostas sendo dadas nessa ótica da criminalização, da patologização, tá? Então, fazendo uma síntese bastante pontual, este é um elemento importante para a gente depois conversar, a periculosidade e a patologização também, principalmente dos comportamentos considerados antissociais. Bom, vocês certamente já conhecem o texto de Eugênio Pachucanes, mas eu sempre gosto de lembrá-lo. Ele é um autor no campo do direito, da teoria e da filosofia do direito, que nos ajuda a pensar criticamente, inclusive, os fundamentos da própria ciência jurídica, né? Do para que o direito. Eugênio Pachucanes, no seu livro Teoria Geral do Direito e Marxismo, ele vai exatamente tratar, ele não fala especificamente sobre direito penal, né? Ele vai falar qual a função, qual o papel do direito na sociedade, compreendendo a leitura, a tese de onde ele parte é compreendendo o direito como função e mais do que uma função, como um substrato que ajuda a produzir um amálgama nas sociedades capitalistas, né? E que, portanto, não é possível superar um modo de produção capitalista sem superar também a noção de direito, né? É uma discussão que ele acaba fazendo, tem alguns capítulos, principalmente o capítulo 5, que ele vai falar de Estado e direito, isso fica bastante evidente. Mas tem uma partezinha lá no texto que ele vai falar do direito penal, e eu queria resgatar essa citação, uma citação um pouquinho mais longa, vocês não vão conseguir acompanhar aqui comigo, mas eu vou ler de forma mais pausada. O direito penal, é um texto do Pachucanes, o direito penal é, deste modo, uma parte integrante de uma superestrutura jurídica, na medida em que encarna uma modalidade dessa forma fundamental a qual está subordinada a sociedade moderna, a forma da troca de equivalentes com todas as suas consequências. A realização dessas relações de troca no direito penal constitui um aspecto da realização do Estado de Direito como forma ideal das relações entre os produtores de mercadorias independentes e iguais que se encontram no mercado. Porém, como as relações sociais não se limitam às relações jurídicas abstratas entre proprietários de mercadorias abstratas, a jurisdição penal não é somente uma encarnação da forma jurídica abstrata, mas é também uma arma imediata na luta de classes. O que Pachucanes está trazendo aqui para nós? Que, inclusive, é uma das grandes contribuições dele, né? Compreender de que maneira como que se orquestra, como que se organiza na noção do direito a representação que vem de fato da própria lógica das trocas sociais, trocas mercantis. E aí ele vai localizar na forma jurídica e fundamentalmente nesse direito subjetivo a possibilidade de garantir essas trocas mercantis. Afinal de contas, entramos na esfera de relações jurídicas e não mais de relações sociais, né? Um exemplo muito clássico, eu posso livremente vender a minha força de trabalho porque entro numa relação jurídica com o meu empregador que tem a possibilidade de comprar minha força de trabalho e, portanto, eu negocio com ele, entre aspas, em pé de igualdade. Uma pretensa igualdade, uma igualdade que se organiza pelos moldes da igualdade jurídica e, portanto, abstrata, e
estas relações vão pautando a forma de ser na sociedade também, né? Por isso que ele diz que o direito ele é substantivo na forma do capitalismo se constituir. É ele que dá o amálgama possível para que as relações de exploração de fato se constituam no modo de produção capitalista. E neste sentido, e partindo também dessas concepções críticas a respeito da função e do papel do direito, a gente tem na leitura da criminologia crítica, que eu acho que vocês já devem ter trabalhado também, né, sobre essa perspectiva, a noção de que qual é a função real, a função de fato da própria pena, né? A que serve o sistema penal, a que serve o direito penal. Um dos autores que são um dos autores que é fundante nesse tipo de crítica é um autor brasileiro que vocês certamente conhecem, é importante lembrá-lo, que é Juarez Cirino dos Santos. Ao pensar a criminologia radical, ao pensar quais são as especificidades que vão estruturando um pensamento criminal, e mais do que isso, o próprio direito penal e a lógica criminal, se tem aquilo que ele vai trazendo sobre o que são as funções manifestas da pena, que constam, por exemplo, na nossa lei de execução penal, né? E as funções reais da pena, né? Ela está respondendo a quê? E ao buscar essa resposta de que quais são as funções reais do sistema penal e do direito penal, vai se buscar exatamente essa aliança, esse amálgama que constitui a própria sociedade capitalista, tá? Então, nesse sentido, é importante a gente compreender, e aqui vou trazer o pensamento de um outro autor que não é nem do direito, nem da psicologia, ele é do serviço social, José Paulo Neto, um autor que acho que vale a pena todos vocês também conhecerem, é um autor no campo do serviço social que problematiza, não só, mas também problematiza, inclusive, qual é o objeto de ação do assistente social, né? Que pensa o que é a questão social. Ora, os assistentes sociais, na sua formação inicial, na sua graduação, vão trabalhando exatamente isso. Estamos aqui para assistir os direitos, estamos aqui para assistir a população na garantia dos seus direitos, enfim. E estamos aqui para lidar com as questões sociais, e assim que se apresenta na sua aparência, que afligem a nossa população. E aí ele vai exatamente nesse elemento central. O que é questão social? Né? E ao refletir sobre questão social, eu estou trazendo o pensamento do Zé Paulo Neto aqui, porque ele nos ajuda depois a pensar políticas públicas, né? Eu vou fazer esse gancho mais para frente aí. Ele diz o seguinte: aquilo que na aparência se reflete como questão da segurança, questão da violência, questão da disciplina, enfim, em verdade são expressões de uma mesma questão social, que diz respeito aos efeitos da exploração do trabalho, que vão se acirrando a partir do desenvolvimento do próprio capitalismo também. E ele vai dizer o seguinte: o pensamento conservador e, portanto, hegemônico, vai atribuindo uma leitura sobre o que é a questão social, pautada meramente na sua expressão fenomênica. E, nesse sentido, vai operando um processo de naturalização da mesma, enquanto um elemento que está inegavelmente posto na realidade social e que deve ser alvo de intervenções que visam minimizar os efeitos da mesma. Ou seja, aquilo que a gente acaba traduzindo muitas vezes, na forma vulgar, enxugar gelo, né? Você pensa políticas sociais e atuações de toda uma sorte de profissionais, sejam psicólogos, sejam assistentes sociais, que visam atuar fundamentalmente naquilo que é expressão fenomênica de um processo muito mais estrutural e que disto não se tem como centro da própria atuação, mas sim cuidar desses efeitos e, portanto, há aí um processo de naturalização da chamada questão social. Tem uma parte de um texto do Zé Paulo Neto em que ele vai discutir, depois vou passar esses links também dos textos para vocês, em que ele vai discutir aquilo que na sua compreensão
E não só dele, acho que tem outros autores que têm nos ajudado a pensar isso também. Um deles é o Taviani, um dos últimos textos que ele escreveu. Ele falava exatamente dessa articulação de um Estado terrorista, da concepção dessa articulação de políticas sociais que também significam controle, que também significam modos de precarização, enfim. Mas Zé Paulo Neto ele vai trazer, nesse pequeno trecho que eu vou ler para vocês, aquilo que ele vai considerar uma expressão típica do processo de barbárie que estamos vivendo. E ele diz o seguinte: a articulação orgânica de repressão às classes perigosas e a assistencialização minimalista das políticas sociais dirigidas ao enfrentamento da questão social, de forma aspeada aqui, constitui uma face contemporânea da barbárie. Exatamente esse entroncamento das ações de repressão aos considerados perigosos com a assistencialização dos seus direitos, né? Esta é uma ação promovida pelo Estado que vai condensando naquilo que ele compreende como a faceta contemporânea da barbárie. Isso nos interessa muito, porque isso nos pega pelo estômago, pelo âmago, tanto nas produções de intervenção, seja no direito, na defensoria, né, na defesa dos direitos, seja na psicologia, no serviço social, enfim. A nossa atuação está, de fato, voltada para quê? Né? Ela está produzindo o quê nesse processo? Então, são questões para a gente ir pensando um pouco, compreendendo esses elementos da herança da escola criminal, mas mais do que isso, como lidar com essa herança também, né? A partir de uma perspectiva crítica, de um pensamento crítico da criminologia também. Para a gente poder passar para o segundo ponto, eu vou precisar fazer um salto, vamos dizer assim, de conceitos e também de leituras e de autores. E para isso eu queria só conferir com vocês se ficou alguma coisa pendente, se tem alguma questão, algum comentário desse primeiro ponto que vocês queiram fazer. Tranquilo? Tá. Ok. Para a gente pensar saúde mental e fundamentalmente luta antimanicomial nessa perspectiva, e aí eu vou falar um pouco melhor até sobre o que significam os processos de patologização, a gente tem que pensar que aquilo que consideramos hoje como loucura, aliado a partir, mais do que aliado, né, tomado sob o signo de doença mental, é algo bastante recente na história da humanidade, né? É quando a loucura, na sua poliformia, na sua polissemia, nas suas diferentes expressões no decorrer do desenvolvimento histórico da humanidade, é tomada a partir da leitura da doença mental, ou seja, é a partir do desenvolvimento do conhecimento, do saber biomédico, que se começa a tomar exatamente, a ler essas manifestações de como que a vida me afeta e como eu expresso a afetação do mundo como doença mental, né? Isto é um elemento importante que também diz respeito ao mesmo momento histórico que a gente está falando do surgimento da escola criminal positiva, tá? Que vai configurando um processo que chamamos também de patologização, que significa como redundar em elementos que são individuais aquilo que é mais complexo, aquilo que tem raízes nas próprias relações sociais, né? E aí eu traduzo isso como uma característica que pode ser diagnosticada num determinado sujeito. Eu posso, de repente, diagnosticar um sujeito que sofre como diagnóstico de depressão, transtorno de humor, e isto dá uma resposta a esse sujeito, a forma como ele está se manifestando diante do mundo, diante das afetações que a sua vida tem proporcionado a ele, mas isso não nos ajuda em nada a explicar como está se produzindo esse sofrimento, não nos ajuda em nada a também compreender quais são as formas possíveis de superação das condições que produziram esse sofrimento, né? Então, ao localizar no sujeito e apenas nele
e, portanto, dando um diagnóstico a ele, e o tratamento se dando fundamentalmente pela via medicamentosa, tem esse processo de medicalização também, eu respondo no individual aquilo que é produção social. Então é isso que chamamos de processo de patologização também. Isso está em jogo e se constitui na mesma época do pensamento criminológico positivista, né? Isso vai gerar, esse processo vai gerar aquilo que o Foucault chamou do grande fechamento, né? Processos de institucionalização e de segregação de sujeitos considerados anormais e, portanto, loucos. Aqui eu vou ter que fazer um grande salto para poder avançar um pouco nesses conceitos. Tem um texto do Foucault que eu acho muito interessante, eu trabalho esse texto com os alunos do direito também, para pensar processo de patologização, em que ele vai tratar da constituição histórica da doença mental. Do livro dele, Doença Mental, que tem um capítulo específico que ele trata da constituição histórica da doença mental. Se vocês quiserem, eu tenho todos esses textos, eu posso encaminhar também. Tem até um determinado trecho nesse texto que o Foucault diz o seguinte: não é a psicologia que detém a verdade sobre a loucura, é a loucura que detém a verdade sobre a psicologia. O que ele está querendo dizer? Quanto que, em verdade, as ciências e os saberes se produziram a partir da tentativa de explicar aquilo que era manifesto enquanto diversidade de estar no mundo e de ser afetado pelo mundo, né? Por isso que é a loucura que detém a verdade sobre a psicologia na realidade. Bom, a gente passa um momento que se constitui, que ele localiza como do grande fechamento, né, e, portanto, da reclusão desses sujeitos em espaços que hoje consideramos instituições totais, manicomiais, né, que naquele momento eram tidas como instituições de suposto tratamento desses sujeitos, né, que, em verdade, assim como as prisões, também se constituíam grandes laboratórios de estudo e pesquisa, né, porque você isolava esses sujeitos num determinado contexto territorial, podia manipular algumas variáveis e tinha diante de si um grande laboratório também para a compreensão de que formas aquilo que se lia como patologia se desenvolvia e supostamente se tratava nesses sujeitos. E diversas formas de intervenções foram produzidas nesse contexto do grande fechamento, né? Aquilo que muitas vezes em filmes, reportagens, porque ainda é atual, infelizmente, foram produzidas como formas de suposto tratamento, inclusive com prêmio Nobel nas costas, né? A lobotomia foi premiada, laureada aí com um Nobel como um suposto tratamento também da esquizofrenia ou de outros transtornos psiquiátricos para sujeitos considerados incuráveis, né? Então era um tratamento, muitas aspas aí, porque o que estava em jogo era exatamente a lesão, provocar uma lesão cerebral que lesionava exatamente aquilo que havia de mais refinado na organização cerebral do sujeito, que é seu córtex, né? E a produção dessa lesão tornando esse sujeito num estado mais vegetativo e, portanto, mais disciplinado, né? Essa questão aí foi muito bem depois contraposta, embora ainda hoje se desenvolvam práticas de chamadas psiconeurocirurgias, que precisam ser bastante compreendidas, estudadas e refletidas por nós, né? Em que medida não há aí um processo de um espelhamento, de uma utilização, enfim, equivocada desses procedimentos também. Assim como a eletroconvulsoterapia, chamada de eletrochoque, que certamente vocês já conhecem por ter visto em filme, por ter visto em reportagem, utilizada como um suposto tratamento, quando na verdade estava no lugar de um processo de punição desses sujeitos também. Os efeitos do choque elétrico no organismo do sujeito era de uma punição sentida e sofrida na pele.
Vocês talvez conheçam aquele filme, hoje já mais antigo, Bicho de Sete Cabeças. Não sei se todo mundo já viu esse filme. Esse filme retrata a história verídica, é baseada, inclusive, no livro escrito por um dos sobreviventes do manicômio, o Astrégésilo Carrano Bueno. O Carrano faleceu, já vai fazer pelo menos uns 10 anos, enfim, e ficou bastante conhecido no contexto da luta antimanicomial, exatamente porque ele denunciou o hospital, os psiquiatras, os enfermeiros que o torturavam naquele processo. Então a história é bastante similar ao que de fato aconteceu, que ele narra. Ele foi colocado no manicômio como uma possibilidade de tratamento porque o pai havia achado um cigarro de maconha na sua jaqueta, né? E aí lá ele vive o inferno, enfim, ele passa por diversas sessões, inclusive de eletrochoque, de confinamento em quartos que retiravam qualquer tipo de sensibilidade, enfim, essa restrição sensorial também como forma de punição e tudo mais. Quem quiser conhecer a história pela própria palavra do Carrano, o livro que inspirou o filme chama Canto dos Malditos. Esse livro ficou proscrito durante um tempo porque o psiquiatra que havia sido mentor da sua internação e, portanto, também orquestrado essas torturas, esse conjunto de médicos, enfim, entrou com uma ação judicial e retirou esse livro de divulgação durante um bom tempo, mas depois ele voltou a circular. O Canto dos Malditos. Bom, estou contando tudo isso para dizer o quê? Existe uma função, assim como na criminologia crítica se pensa a função real da pena, se tem uma função real também do manicômio, né? Esse suposto lugar de tratamento, de confinamento, de segregação de sujeitos tornados considerados loucos, responde a uma necessidade da sociedade capitalista também, né? De produção de utilidade, de produção de padrões a respeito de o que é considerado normal, o que é patológico também. Então, o processo de segregação, de padronização, de disciplinamento que o modelo manicomial constitui numa outra ponta, e fazendo esse paralelo com o modelo prisional, configura um outro tipo de controle também sobre as massas, um outro tipo de controle na sociedade. E a gente vai falar mais daqui a um pouquinho, quando essas duas pontas se encontram. Porque de um lado, o processo de criminalização, o que significa a função real da pena? De outro, um processo de produção da loucura, tomada como doença mental, que é confinada em instituições totais. Quando isso se encontra no chamado manicômio judiciário, né, em que você converge exatamente esses dois processos de estigmatização, né, do criminoso e do louco. Então a gente deve falar um pouco melhor sobre isso também. Há um processo, assim como na questão penal temos a perspectiva crítica, criminológica, ou mesmo garantista, penal, enfim, que faz a crítica da função da pena, ou que visa uma minimização dos efeitos do direito penal na sociedade, a lógica do direito penal mínimo, enfim. Conseguiu? E como faz para mexer? Estava falando da função social do manicômio, que também responde, portanto, às necessidades e demandas da sociedade capitalista, no sentido da sua padronização, disciplinamento e tudo mais, e o modelo manicomial sendo tributário desse processo de patologização e do saber e poder biomédico também. Como eu havia dito, assim como no campo penal existem movimentos de crítica, e, por exemplo, no pensamento criminológico, né, se tem as pesquisas, os apontamentos localizados nas teorias de etiquetamento, teorias conflituais e o pensamento crítico a partir da perspectiva da criminologia radical, no campo da saúde mental também vai se produzindo enfrentamentos a essa realidade, né? Enfrentamentos no sentido mesmo de
não só posicionamento político, mas também de construção e produção de conhecimento, né? Tem um conceito que é bastante próximo no campo da saúde, que é de iatrogenia. Não sei se vocês já ouviram falar desse conceito, que diz o seguinte, ele significa o seguinte, a noção de que, em que medida determinado tratamento que é prescrito para determinada condição de saúde, ele mesmo não provoca mais dano ao sujeito, né? Então, pela própria lógica técnica de que tratamento é este suposto para curar ou tratar a chamada loucura pela via da segregação e do manicômio, se faz a própria crítica, né, de que tipo é este de intervenção que está produzindo mais dano do que a própria condição inicial considerada patológica desse sujeito. Então, há um efeito iatrogênico do manicômio, né? Ele produz mais danos do que se o sujeito não estivesse recebendo, entre aspas, nenhum tratamento. Tá? Eu estou colocando aspas porque depois eu vou problematizar a própria noção de tratamento, aí, porque é outra lógica que vai surgir desse processo de enfrentamento da perspectiva manicomial. Bom, há uma noção aqui colocada a partir de uma crítica institucional, que é uma crítica política, como havia colocado, mas também teórica, técnica, né, de se compreender que efeitos são esses de supostos tratamentos, enfim. O modelo de cuidado e atenção, ele vai se transformando a partir desse posicionamento para um modelo que pensa a relação psicossocial, o território, o cuidado integral, o projeto terapêutico singular, a intervenção que se dá multi, inter e transdisciplinar. É claro que isso eu estou colocando de forma bastante pontual, parece que foi num passe de mágica. Não é, porque inclusive hoje isto ainda é uma disputa, né? O modelo manicomial ele não se supera apenas fechando os leitos hospitalares e manicômios, né? Fechando o leito psiquiátrico. Ele ainda é presente no pensamento do senso comum. Assim como o pensamento criminal positivo é disseminado, né, nesse senso comum penal, o manicômio está presente nas nossas cabeças, né? E a forma de lidar com aquilo que se considera loucura também está presente nesse modo de olhar e pensar o mundo. Então, nesse sentido, os enfrentamentos ao modelo institucional manicomial se deram fundamentalmente, que a gente sempre relembra a história, aquilo que se configurou, né, nas experiências de Trieste, na Itália, com Basaglia, principalmente, experiências que significavam romper com as lógicas institucionais do próprio manicômio, de modo que esses sujeitos que estavam ali colocados numa posição de objetos de uma ação tutelada daquela instituição pudessem retomar espaços de autonomia, né? Essa explosão da instituição total e, portanto, a superação da mesma, inclusive fisicamente, né, com derrubada de seus muros e das suas paredes, é aquilo que vai trazer outros ares do que significa um tratamento, mais do que isso, e aqui vou falar o termo correto, né, o que significa um cuidado em saúde mental numa perspectiva psicossocial, numa perspectiva de fato de atenção psicossocial a essas pessoas em sofrimento psíquico. Tá? E aí o que está em jogo, tem um momento que Basaglia vem para o Brasil. Vocês devem conhecer o livro da Daniela Arbex, Holocausto Brasileiro. Então, eles fizeram um documentário pela HBO, que eu não sei se ficou em série ou ficou em filme, não lembro agora. Tem. Pela HBO Brasil. E o livro, ela retrata exatamente o que e não é por acaso que ela nomeia como Holocausto Brasileiro, o que foi o hospital
de Barbacena, né? A colônia de Barbacena enquanto um espaço de segregação de sujeitos, de confinamento de sujeitos, sob o manto de um suposto tratamento psiquiátrico, que era um hospital psiquiátrico, mas que ali, inclusive, se produzia comércio de cadáveres, né? Ali ela denunciava isso, ela traz isso nos seus escritos, enfim, ela fez uma pesquisa bastante vasta, enfim, o que significou a venda de corpos, inclusive para institutos de medicina, faculdades de medicina, enfim. Havia ali um processo que eles chamavam de desencarnamento. Eles desencarnavam os corpos e colocavam os próprios pacientes, moradores daquela instituição, para retirarem as peles dos cadáveres para poder vender os esqueletos, né? Então, são práticas de torturas assim que precisa... Exato, exato. Em outras palavras, isso serve para quê? Né? É uma máquina de gastar gente que está sendo posta em movimento, que tem como pretensa função curar ou tratar esses sujeitos, mas que a gente sabe muito bem aqui que ela está respondendo. E ela relata isso também, como Foucault falava da nau dos loucos, ali o trem de Barbacena, né, que chegava e despejava todos os indesejáveis da sociedade para aquele espaço. Então, iam os considerados loucos, mas também iam, por exemplo, mulheres que não estavam adequadas ao padrão exigido pela formação dominante de gênero na sociedade. Ou porque tinham relações homoeróticas, ou porque eram casadas e seus maridos tinham interesse em estar com suas amantes e, portanto, dispensavam suas mulheres para esses hospitais psiquiátricos, ou porque ficavam grávidas e não estavam casadas. Então, havia ali um processo que se articulava tanto pelo dispositivo de raça e gênero, de retirada de sujeitos considerados indesejáveis da sociedade também. Isso é muito evidente lá na história de Barbacena, então vale a pena conhecer esse holocausto que se deu aqui no nosso país também. Bom, nesse processo, o Basaglia conhece o hospital de Barbacena e ali tem um momento importante que vai constituindo, inclusive, um pensamento crítico entre trabalhadores, entre pessoas que atuavam no campo da saúde mental no nosso país. Isso vai gerando uma massa crítica que vai se constituindo na chamada luta antimanicomial aqui no território brasileiro. Esse ano é o ano que a gente comemora 30 anos da Carta de Bauru. A Carta de Bauru, ela foi produzida no encontro de trabalhadores de serviços da saúde mental, que naquele momento histórico fazem uma passeata na cidade de Bauru, exigindo um tratamento humanizado, exigindo a superação do manicômio e colocando o dia 18 de maio, elegendo o dia 18 de maio como o Dia Nacional da Luta Antimanicomial no Brasil. Isso vai se constituindo, a Carta de Bauru, a gente inclusive vai ter um encontro dia 8 de dezembro deste ano na cidade de Bauru, comemorando os 30 anos da Carta de Bauru, que foi um marco aqui no nosso país. Então veja, assim como na Itália, esse pensamento crítico, essa contraposição prática também, né? Porque isso tem a ver com a realidade prática, tem a ver com essas questões que vão se moldando, né? No enfrentamento cotidiano, vai configurando aquilo que a gente entende e chama hoje da reforma psiquiátrica antimanicomial, mais do que isso, a luta antimanicomial, que daí se constitui na reforma psiquiátrica antimanicomial. Vocês devem conhecer, mas é sempre bom lembrar, a Lei 10.216 de 2001. Essa é uma lei que deve ser conhecida por todos, não só porque é uma lei federal que rege
o que é saúde mental e quais são os dispositivos de cuidado em saúde mental no Brasil, mas porque ela é uma legislação que foi fruto exatamente desse processo de enfrentamento, de superação de instituições como, por exemplo, o Hospital A Colônia de Barbacena, né? de espaços de segregação, de espaços de confinamento e de produção de tortura, né? É uma legislação que traz no seu bojo exatamente a necessidade de superar manicômio como suposto lugar de tratamento desses sujeitos e inaugura uma modalidade, quer dizer, inaugura na legislação brasileira, né, não na prática, porque isso já acontecia na prática, mas inaugura na legislação brasileira uma forma de cuidado que se dá nessa perspectiva do cuidado integral, da produção de cuidado no território. Então esse sujeito não deve estar de fato segregado, ele precisa estar no território, ele precisa transitar, que compreende loucura, embora ainda vivamos numa sociedade que se pauta pela lógica da insígnia da doença mental, ou seja, esses sujeitos têm o seu CID, têm o seu diagnóstico, mas aquilo que está ali colocado nessa perspectiva não deve ser o elemento central para a compreensão desse sujeito, né? Mas sim as suas potencialidades, os seus modos de ser, de cuidar, enfim, e de estar no mundo. E a intervenção se dando de forma e transdisciplinar, né? Isso fundamentalmente. Nesse sentido, vai se configurando uma luta antimanicomial no Brasil e a perspectiva de uma reforma psiquiátrica. Vamos reformar a própria psiquiatria. A psiquiatria precisa se repensar. A Lei 10.216 ela vai trazendo esses dispositivos do cuidado ao sujeito que está em sofrimento psíquico, mas também da reorganização desses serviços, né? De como que deve ser, principalmente a modalidade da internação. É sempre importante lembrar, porque isso acaba sendo argumento de discordância daqueles que são do pensamento manicomial, que utilizam esse argumento de má-fé, dizendo que a lei antimanicomial, a lei 10.216, ela aboliu a possibilidade de internação, que internação é um dispositivo de cuidado e que muitas vezes é necessário para o sujeito. Isso é um grande engodo, é um grande equívoco, isso é má-fé, fica muito evidente na leitura da lei, nos seus artigos, tem um específico que trata da internação. Internação é sim considerada pela perspectiva antimanicomial, contudo, essa internação não pode se dar de forma asilar, a produzir iatrogenia, a produzir a função do manicômio como segregação do sujeito da sociedade, né? A internação ela vai responder, portanto, às necessidades de saúde mental daquele sujeito. Se ele está em processo de surto, em franco sofrimento, se naquele momento a melhor intervenção, inclusive para um autocuidado, para que ele possa se sentir seguro, é estar num contexto que ele seja acompanhado por profissionais, isso será colocado sim como alternativa, mas não deve ser no caráter asilar, não deve ser no caráter de produzir esse sujeito como morador de uma instituição total. E sim, a internação fazendo valer exatamente até quando se redimirem, houver uma remissão, melhor dizendo, desses sintomas apresentados nesse surto, nessa crise apresentada pelo sujeito. Nesse sentido, há aqui novos pressupostos e também uma disputa de projetos, né? Assim como no campo da questão penal e da criminologia, essas disputas ficam bastante evidentes para a gente, no campo da saúde mental também. Afinal de contas, o modelo manicomial ele não se supera apenas fechando-se os leitos manicomiais, né, de hospitais psiquiátricos. Ainda que o Estado de São Paulo, por exemplo, é um dos que menos avançou no fechamento de leitos hospitalares, de leitos de hospitais psiquiátricos. A Lei 10.216 prevê isso. E a gente não consegue cumprir. Assim como a instalação de serviços substitutivos ao manicômio. Assim é o termo colocado na legislação, serviços substitutivos ao manicômio, que é toda a rede de atenção psicossocial. Existem outros
outras portarias, outras legislações, enfim, que anunciam outra nomenclatura, vamos dizer assim, em vez de serviços substitutivos ao manicômio, como está na lei, é pensar a rede de atenção psicossocial, que é um dos serviços. O Centro de Atenção Psicossocial, nas suas diferentes modalidades, seja infanto-juvenil, seja álcool e drogas, seja CAPS adulto. E aí o CAPS ele pode ter um funcionamento como um período, por exemplo, da UBS, num horário comercial, mas ele também pode ter um funcionamento 24 horas com internação, com leito para internação, exatamente para acompanhar os sujeitos que estão em crise, na necessidade de um acompanhamento mais aproximado dessa equipe ali, né? Tanto o álcool e drogas, o sujeito que está, por exemplo, em crise de abstinência, ele precisa muitas vezes da internação como um cuidado pontual naquele momento, como os sujeitos que têm algum transtorno psiquiátrico, que podem estar em surto, tendo alucinações, tendo alguns sintomas produtivos, eles também podem ter essa internação nos espaços de CAPS ou em hospital geral. Tem os hospitais dias, tem os centros de convivência, as residências terapêuticas, os serviços de residência terapêutica também como um espaço que abriga sujeitos, principalmente os oriundos, egressos dos manicômios, que viraram moradores desses espaços, ficaram retirados do convívio da sociedade mais ampla durante muitos anos, não, portanto, retirados do convívio também, da vinculação com as suas famílias, o serviço de residência terapêutica como um importante dispositivo para reintegrar esse sujeito, para colocá-lo novamente na possibilidade de uma vida com mais autonomia, né, e com a possibilidade de ter uma moradia. E ali a lógica não pode ser manicomial de fato, né, tem outros elementos que precisam constar desses serviços. Enfim, estou contando isso, como que eu mexo aqui? Estou contando tudo isso para dizer que avançamos na legislação que diz respeito aos sujeitos considerados loucos, né, e que têm diagnósticos localizados como transtornos psiquiátricos, que antes tinham como destinação a internação manicomial e se tornarem, portanto, moradores desse lugar, né, de produção de tortura e sofrimento. A luta, o enfrentamento a esses processos de sofrimento culminaram no Brasil na promulgação de uma legislação que foi alvo de disputa, talvez não dê tempo de comentar aqui, mas a proposta original, o projeto original dessa lei, ele era de fato mais radical, mas a gente sabe quando algo entra no Congresso, ocorrem, né, todas as possíveis conversas e diálogos e se produz um consenso possível, que foi o que está hoje descrito nessa legislação, que ainda hoje é alvo de crítica e de retrocessos, né? Então a gente nem consegue de repente avançar naquilo que estava aqui colocado, porque a gente tem que fazer a luta para a permanência dela, né? Há um entendimento, uma interpretação, da qual compartilho, de que você substitui, se o serviço é substitutivo ao manicômio, se a lógica é de uma reorientação no modelo de cuidado e atenção à saúde mental, isso significa necessariamente a superação do modelo manicomial e que, portanto, deveria se criar cada vez mais serviços substitutivos em detrimento das vagas em hospitais psiquiátricos, ou seja, diminuir aqui para crescer aqui, para aqui acabar. Na proposta original isso ficava de forma muito mais evidente na sua escrita. Então os convênios médicos, os donos de clínicas psiquiátricas particulares, eles eram eles. Tinham vários lobbies ali naquele momento, não só da saúde
privada, né, nesse contexto das empresas privadas de saúde e tudo mais, mas também de um pensamento e de um saber biomédico que entendia que o suposto tratamento tinha que ser pela segregação, tinha que ser pela internação, enfim, hospitalar, nessa outra característica aí. Então, de fato, essas disputas ainda permanecem hoje, né? A gente vê isso de forma muito evidente quando se ouve quais são as respostas, por exemplo, para a chamada epidemia do crack, né? Vocês devem ter lido a ação civil pública da Prefeitura de São Paulo, que demandou busca e apreensão de sujeitos para internação compulsória. Não sei se vocês leram essa peça, é algo muito preocupante, inclusive. Eu fiz um exercício com os meus alunos lá do direito de fazer a leitura de legislações que foram aprovadas na Alemanha pré-nazista, principalmente a partir de 1932. Para o bem do povo, legislações assim aprovadas para o bem do povo, que retiravam de circulação sujeitos que precisavam de tratamento e de cuidado, né? Ou que eram considerados sujeitos em vulnerabilidade, não era esse termo que estava ali, lógico, né? Mas sujeitos que não tinham a capacidade de cuidar de si mesmo, enfim. E como que isso aparece com essas mesmas características nessa ação civil pública, né, como argumento. O argumento central para se requerer naquela ação a internação compulsória é a noção de tratamento extremo. E se vocês lembram disso, mas assim, tem um item que inclusive versa sobre tratamento extremo, que deve ser utilizado em situações extremas também. E aí quando você pega quem que é esse sujeito, considerado perigoso, considerado um sujeito que não pode cuidar de si, que não tem autodeterminação, não tem, portanto, livre-arbítrio, né? Todos esses conhecimentos aí entrando em jogo para delinear, dar um contorno de quem é esse sujeito, qual é a função do Estado, apreendê-lo, fazer uma avaliação psiquiátrica e depois colocá-lo numa instituição para internação. E a gente sabe que essas instituições de internação para suposto tratamento de pessoas com uso problemático de álcool e outras drogas eram por meio de parcerias público-privadas, né, que estavam inclusive já muito bem azeitadas, muito bem combinadas aí, né, enfim, é bastante preocupante. Acho que o reavivamento desse tipo de argumentação e de possibilidade mesmo, né, de lidar com essas questões, enfim. Então tá, vamos lá. Essa clareza, sim, a longo prazo, também vai ser Olha, é até difícil responder essa pergunta, porque eu sempre entendo que hoje a gente tem mais potencialidade de intervir, de garantir lutas, enfrentamentos do que antes, né? A gente tem mais grupos fortalecidos, tem mais sujeitos que se colocam e se colocam de forma coletiva, inclusive, para fazer esses enfrentamentos, essas lutas. Há uma condição mais propícia para que haja a produção desses enfrentamentos hoje, né? Principalmente pelos sujeitos que são alvos desses aviltamentos de direito. Mas, ao mesmo tempo, a gente vive uma situação de um retrocesso muito grande, né? Que é típica, e aí vou emprestar um pouco a leitura que o Mesaros faz, que é típica dos tempos de crise estrutural do capital, né? Que é pensar esse esgarçamento das possibilidades de vida social e o que ele coloca como uma característica que é predominante nesse momento contemporâneo, que é da sua autorreprodução destrutiva, e isso se espraiando para todas as formas de vida social, né? Todas as dimensões da nossa vida. Então a gente começa a ver retrocessos que são um espelhamento de retirada de direitos que foram conquistados pela classe trabalhadora, pela humanidade no decorrer da sua história, né? Uma vez escutei de um amigo que
a história dos direitos humanos não deveria voltar para trás, ela só deveria caminhar para frente. A gente está vendo exatamente esses retrocessos acontecendo, né? E a interpretação que esse juiz fez, isso vai ser recorrido, né? Tem muitas manifestações, diversos coletivos LGBTs, enfim, espalhados pelo Brasil e pelo mundo também. Estou vendo outras pessoas de outros países se colocando, dizendo exatamente isso, né? Do que significa isso como retrocesso. Mas a gente sabe o que está em jogo, né? O que está em jogo nesse contexto é ainda a lógica de um Estado teocrático, né? É ainda a lógica de uma perspectiva pautada numa posição que é religiosa, que ganha vultos de uma política e de uma pretensa ciência, né? E que isso se colocando como forma de gestar a própria sociedade. Isso é muito preocupante, porque a questão da religiosidade em si não deve ser alvo de nenhuma restrição, vamos dizer assim, por parte do Estado, mas de uma ação que se dá num contorno fundamentalista e que retira e que regride direitos. Isso deve nos colocar em alerta, né? Deve nos colocar numa posição aí de fato enfrentar. E aí o que está em jogo, quando se analisa ali, é exatamente isso, é deixar o direito do profissional, não é isso? Do livre exercício da profissão frente às demandas que lhe surgem. Então, abrindo a brecha para que tratamentos de reorientação sejam possíveis. Ali é muito declarado, né? Quantos passos para trás a gente anda, né? Inclusive na própria concepção técnica, científica. Eu não preciso nem de argumentos políticos, porque um dos argumentos que vem contrário é isso. Isso é ideologia de gênero, isso é ideologia desses homossexuais, é assim que vem, né? Eu não preciso nem sequer utilizar de argumento político, o argumento técnico mais básico possível já me dá evidências de que isto não é algo possível do ponto de vista da psicologia. Não existe instrumental, não existe conceitos, não existe teorização, não existe formas de fazer tratamento de reorientação sexual. A própria compreensão de sexualidade humana não permite esses processos. E certamente isso vai ser superado, né? Acho que é isso. Aquele foi ainda em liminar, ele teve uma decisão apenas individualizada ali. Isso vai passar por outras instâncias e vai ter outros encaminhamentos, que é o que a gente está lutando para isso, né? Mas de fato é um exemplo, né, de como que vai se regredindo aquilo que já havia sido conquistado, enfim. E vejam, vai se regredindo por força de mobilização de uma parte pequena, mas uma parte da própria categoria profissional da psicologia. Então, o quanto que essas disputas internas a gente tem que travar também, né? De que concepção é essa, de que projeto político de profissão é esse que está sendo constituído, de que formação é essa que esses psicólogos estão passando, né? E que questões são essas que os psicólogos e as psicólogas hoje precisam ter muito bem evidentes para pensar uma atuação e uma intervenção na sociedade que vivemos hoje, né? Então essa discussão a gente faz, eu havia comentado, eu dou aula de ética profissional para os meus alunos da psicologia. É uma discussão que eu faço com eles toda semana, né? Que projeto político é este de profissão que a gente está gestando? Quais são as respostas da psicologia frente a essas questões que estão sendo colocadas, né? O tratamento considerado e a intervenção da psicologia considerado como uma ação individualizada, localizando no sujeito, assim como na escola criminal positiva, né? Localiza no sujeito a gênese daquele processo e se encerra nele somente a sua intervenção. Que tipo de psicologia é essa? Que tipo de contribuição é essa que eu estou dando também? Enfim, que leitura que eu faço desse processo? Então é importante lembrar que, infelizmente, é daí que parte a ação. É uma ação civil pública movida por um conjunto de 27 psicólogas e psicólogos que requeriam exatamente o direito de fazer o tratamento de reorientação sexual. Bom,
Aqui, tudo isso para dizer o seguinte, para a gente chegar nesse ponto e já partir para a finalização aqui das políticas públicas. Quando essas duas linhas se encontram, do processo da criminalização, da configuração do sujeito delinquente, com a produção da loucura como doença mental e do sujeito desviante, anormal, considerado, portanto, patologizado, quando essas duas linhas se unem na configuração do louco criminoso, a gente tem uma síntese que nos ajuda a explicar, inclusive, a própria sociedade, a forma como esses conhecimentos foram sendo produzidos e como que hoje a gente se posiciona frente aos chamados indesejáveis e perigosos. Por isso que eu havia comentado, falar sobre manicômio judiciário, falar sobre medidas de segurança, ou melhor dizendo, falar sobre a noção de louco criminoso, hoje é um ponto que sintetiza e nos ajuda a compreender o para além muros, a sociedade para além do próprio manicômio judiciário, porque é um jeito de ler o ser humano, é um jeito de olhar para sujeitos que são considerados desviantes e que acaba se disseminando e se espraiando por toda a sociedade também. E aqui, muito rapidamente, só para contar para vocês um breve histórico da institucionalização da loucura e crime. É na Inglaterra, no século XIX, lá em 1860, a partir desse ato que criou o asilo criminal para lunáticos, os chamados loucos infratores, fundou então um espaço jurídico e físico destinado à coexistência de uma psicopatologia aliada à justiça, ali colocado como espaço existente de suposto tratamento e a real punição. No Brasil, em 1903, pela Decreto-Lei 1132, que se constitui essa possibilidade de se ter uma unidade específica para tratamento de loucos infratores, e é em 1923, que é inaugurada a primeira instituição, que é o primeiro manicômio judicial do Brasil e da América Latina, que é o Heitor Carrilho, no estado do Rio de Janeiro, né? Franco da Rocha, se eu não me engano, é em 1936 que ele começa a funcionar. A unidade de Franco da Rocha, ainda naquele prédio antigo, que hoje funciona o semiaberto, lá de Franco da Rocha, que é aquele prédio que foi, inclusive, da arquitetura de Ramos de Azevedo, sabe, aquele marcas coloniais. O manicômio, o hospital de custódia era lá. Aí depois migrou mais para baixo. Em 1936, se eu não me engano, foi a inauguração dele. E aí não, por acaso ele também... sombrio mesmo. O pessoal queixa bastante. Os negócios iam muitos, depois na época da ditadura militar, principalmente, iam muitos presos políticos para o hospital de custódia, também assim considerados loucos, e ficavam daí lá e ali morriam, enfim, eram passíveis de diversas torturas. Lá também era um espaço destinado a isso. Atualmente a gente tem a figura, né, da medida de segurança, vocês sabem muito bem disso, né, no próprio Código Penal, no Código de Processo Penal, na Lei de Execução Penal, e permanece a noção da presunção de periculosidade e de inimputabilidade para esses sujeitos. Lembrando que nesse desenvolvimento histórico, né, das nossas legislações penais brasileiras, a partir de 1940 que o dispositivo da periculosidade se coloca de fato, né, no Código Penal brasileiro. E a presunção da periculosidade nos faz voltar exatamente essas heranças da escola criminal positiva, principalmente no que diz respeito a esse suposto fato futuro, essa possibilidade de conhecer o sujeito naquilo que ele tem propensão a realizar. E, portanto, eu vou buscar as explicações nele mesmo, nas suas próprias características, né? Então vamos lá. E aí eu vou passar só para alguns dados mais concretos de como que hoje se organizam os hospitais de custódia, né, assim chamados estabelecimentos de custódia e tratamento psiquiátrico. Esses dados foram retirados do censo que a Débora Diniz fez, foi publicado em 2011.
esse livro está publicado. Ela fez uma análise bastante aprofundada de todos os estados do nosso país, nas unidades federativas, compreendendo todas as suas dimensões aí. Ali ela encontrou, são dados de 2010, pessoas em medida de segurança 4.250, em 2009 haviam 4.000. Ela fez um dado histórico, né, um breve dado histórico, dizendo que está tendo um aumento de pessoas levadas aos hospitais psiquiátricos de custódia. O tempo médio de internação, ela também fez um levantamento, só trouxe alguns dados. O texto dela é bastante completo e tem várias outras informações, mas um pouco para dizer o quanto que fica caracterizado esse espaço de contenção que se dá numa perspectiva asilar. As pessoas passam mais tempo lá do que em geral passaria se fosse pena prisão. Acho que é essa dimensão para a gente entender, né? Porque elas estão ali por conta de um ato considerado delito também. A condição social, esta bastante similar aos sujeitos encontrados também no cárcere, né? Ou seja, o processo da criminalização da pobreza aí muito evidente. Ela fez um levantamento de diagnósticos psiquiátricos, e aqui é importante fazer uma menção que é a seguinte: encontrar diagnósticos psiquiátricos em sujeitos considerados louco-criminosos em ambientes como este não significa em nada que sujeitos que têm um diagnóstico psiquiátrico são propensos a determinadas ações. Essa é uma outra equação que se opera aí, na verdade, né? As ações realizadas por esses sujeitos, se assim mesmo forem, né, porque existe sempre a presunção da inocência, aí ainda existe isso na nossa diretriz legal, né? E a gente sabe como que muitas vezes esses sujeitos passam por julgamentos sem o respeito ao devido processo legal, como essas coisas infelizmente se dão, enfim. Ainda assim, a gente encontra sujeitos que, no seu processo de vida, e como eu atuei ali, conheci muitas histórias de vida, fica muito evidente sujeitos que não tiveram em nenhum momento oportunidade de encontrar um respaldo, um outro tipo de cuidado fora muros, né? Ou seja, nessa atenção psicossocial que não chegou até ele, para que ele pudesse, inclusive, entender que processos eram aqueles que estavam acontecendo e que estavam afetando a eles naquele contexto. Você queria perguntar? O tratamento ambulatorial, ele é feito dentro dos manicômios judiciários, dos hospitais? CAPS. Aí eles vão para CAPS, que é aquilo que eu vou até falar um pouco melhor sobre isso, porque é aquilo que a gente luta do ponto de vista de superação dessas instituições, porque aonde eu me encontro, eu não estou sozinha, tem muitos outros conosco, tanto psicólogos, operadores de direito, enfim, é a devida aplicação da Lei 10.216 no Brasil. E a lei versa sobre reorientação de tratamento psiquiátrico. Medida de segurança não é pena, não é essa a substância dela no direito. Ela não é pena, ela é tratamento. Ela é um tratamento compulsório, mas ela é tratamento. Ora, existe uma legislação que versa e que rege como que se dá o tratamento. Então é esta que deve ser aplicada. Então esse é o nossa peleja, né? Que o que versa a lei antimanicomial, a lei da reforma psiquiátrica brasileira? Que a atenção psicossocial, o tratamento deve se dar prioritariamente na rede substitutiva e que os recursos extra-hospitalares devem ser utilizados como primeira opção. Em caso de necessidade de internação, isso com laudo psiquiátrico, laudo médico fundamentando, e que não se caracterize como uma internação asilar, mas somente para cuidar das questões de saúde mental que aquele sujeito apresenta naquele momento. É claro que precisaria haver uma ponte entre essa instituição substitutiva ao manicômio, que é o CAPS, por exemplo, com o Poder Judiciário, precisa. Mas a gente já tem projetos que fazem essa articulação. Eu vou falar um pouco melhor sobre isso.
Um deles é o PAI-PJ, que é o Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário, que funciona em Minas Gerais, que faz exatamente essa articulação entre saúde mental, políticas de saúde e o Poder Judiciário, para o tratamento ambulatorial. O chamado aqui é tratamento ambulatorial, porque é assim que está na nossa legislação no campo do direito criminal, penal e tal. Para a gente é cuidado e atenção psicossocial. Enfim, vocês queriam perguntar? Não? A medida de segurança, como a senhora ressaltou, ela é uma forma de tratamento, né? O foco dela seria acessar a periculosidade do agente. De acordo com essa legislação também. Ok. Mas nós vemos muito laudo em que aparenta que o psiquiatra, o psicólogo, ele espera que a doença cesse. E a doença não vai cessar porque a pessoa já às vezes nasceu com aquilo. E aí ele vai ficando internado até... Sim. Até... É exatamente, porque ainda está baseado... São outros pontos que a gente precisa superar. Porque ainda está localizado na cessação de periculosidade a possibilidade do sujeito sair, aliando cessação de periculosidade a essa noção de uma doença psiquiátrica. Eu tive uma defensora, ela falava como é que fala? É segurado, né? Está na medida de segurança. Não entendi. O nome técnico da pessoa que está na medida de segurança. Paciente judiciário, não sei. Então, ele tem a patologia, né? Ele tem a doença, mas a doença não quer dizer que ele continua perigoso. Sim. Né? E muitas das vezes era mantida a medida porque o laudo vinha dizendo que não cessou a periculosidade, mas a periculosidade tinha a ver com o problema que ele tinha, né? O distúrbio que ele tinha. Na visão desse sujeito psiquiatra, né? Que muito oriunda desse tipo de pensamento. Sim, o comportamento dele era aceitável, entre aspas, a partir do momento que ele já era sabido que ele tinha aquele problema de saúde. Mas isso era associado ao crime que teria acontecido lá atrás e ele carregava isso. Sim. E essa é um tipo de situação muito comum, né? Que se localiza exatamente no sujeito, uma característica que o qualifica como perigoso, e a partir de então ele sempre será lido a partir dessa característica, né? E isso, como periculosidade é presunção do fato, e isso também consta nessa lógica, eu evito que ele saia porque ele pode cometer novo. É diferente da lógica da imputabilidade. A lógica da imputabilidade do fato passado, do direito penal do fato e não do autor, vai pensar exatamente isso. O cara cumpriu a pena, tem todos os requisitos objetivos e, em alguns casos, quando exigido, requisitos subjetivos para ir para um regime mais brando ou para sair em liberdade. Ok. Na lógica da presunção de periculosidade, o que está em jogo é exatamente isso. E aí é a leitura que eu faço desse sujeito. Por isso que é a função do direito penal do autor, é a função do fato futuro que está operando na hora de fazer essas análises e isso, enfim, dessas chamadas perícias aí, né? Professora, em termos assim, estatísticos, daqueles que conseguem a liberdade, como que é em termos de reincidência? Assim, você tem algum tipo de dado? Não existem esses dados organizados, tá? A gente tem muita dificuldade de encontrar isso no nível Brasil ou Estado de São Paulo, enfim. A gente tem informações, e aí depois posso até indicar outras leituras para vocês, desses projetos que ocorrem, como o PAI-LI, o PAI-PJ, que fazem a aplicação da lei da reforma psiquiátrica às medidas de segurança. Um acontece em Goiás, outro acontece em Minas Gerais, que nesses projetos, o que eles se considera reincidência,
de atos com violência é menos de 2%. Isso aí iria fortalecer bastante. Sim, né? esse é um dos argumentos que inclusive eles utilizam, que é um argumento que cola muito no senso comum penal, né? A reincidência diminui quando se vai para o tratamento ambulatorial utilizando o dispositivo da reforma psiquiátrica aliado com medida de segurança. Mas ainda assim não é suficiente para se convencer isso ser política nacional, que é algo que a gente luta, enfim. Aqui, enfim, só para dar essa caracterização do que a Débora Diniz encontrou na pesquisa que ela fez. Aqui é algo que a gente já vê uma mudança. Eu não coloquei idade, coloquei. Aqui a idade ainda estava fundamentalmente... não, é tempo médio de internação. A idade não está aqui, mas a idade também tem mudado. Tem mudado a idade, tem mudado tipo penal, infração realizada. O dispositivo de guerra às drogas tem operado não só para o encarceramento masculino, como fundamentalmente o feminino. Vocês sabem que tem crescido proporcionalmente mais o encarceramento feminino que o masculino. E isso tem mudado também o perfil de sujeitos que são considerados medidas de segurança, que estão em cumprimento de medidas de segurança, né? Cada vez mais tem entrado sujeitos que têm alguma relação com o uso de drogas, colocados, nomeados com tipificações relativas a tráfico de drogas ou a pequenos delitos associados ao uso de drogas. Eu acho que eu não tenho aqui, eu não coloquei, mas a gente estava fazendo uma pesquisa com a Defensoria de São Paulo, com os dados mais atuais que mostravam exatamente isso. Isso está numa outra visualização minha, não foi a que eu preparei para cá, mas a gente encontrou, e aí eu tenho os dados, depois posso até passar para vocês. A gente encontrou, ficava muito evidente assim, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho para mostrar o dado certinho, que da quantidade, tá aqui, da quantidade de tipo penal de furto, roubo, escandalosamente maior do que o que, por exemplo, se encontrou nesse levantamento que a Débora Diniz fez, porque aqui estava localizado um momento que ainda não tinha o efeito que tem hoje a Lei 11.343, que é a Lei Antidrogas. Hoje a gente vê isso de forma muito mais evidente nos hospitais de custódia, nas medidas de segurança, a lei antidrogas. Aqui ainda não havia chegado com tanto efeito assim, porque ela fez o levantamento em 2009, 2010. Pode ir. Professora, hoje em dia, acho até que vem um pouco modismo, mas enfim, a gente acaba entendendo, se fala muito da dignidade da pessoa humana. Sim. Então, assim, eu estou entendendo que, de uma certa forma, esses tratamentos é para trazer isso para o cidadão. Sim. Agora, se a pessoa tem um quadro de esquizofrenia, que não tem, eu entendo que não tem uma cura, não sei como é que funciona isso, como é que eu vou reintegrar essa pessoa para a sociedade novamente? Ela está fazendo um tratamento ambulatorial. Uhum. Eu estou entendendo assim, ela vai, faz um tratamento e volta para casa, não sei como é que é. Isso? Não, ela continua na casa dela. Não, ela vai na casa dela. O trabalho feito na rede de atenção social no meio territorial, aberto, comunitário, é isso. Ela frequenta um serviço de saúde, pode se vincular. Aquilo que eu havia comentado de projeto terapêutico singular, não deu tempo de falar de tudo, mas o que é projeto terapêutico singular? Não existe um projeto de baseada para todo mundo. Assim, eu tenho que compreender o que faz sentido para aquele sujeito, qual é a história de vida dele, quais são os processos que ele se vincula, quais são os espaços em que ele se sente de fato acolhido naquele território, naquela comunidade. É com isso que eu construo com ele um projeto terapêutico, que é singular. Ele não pode se dar de forma padronizada, entende? Que é o que o manicômio pretendia. E no projeto terapêutico singular eu vou encontrar, por exemplo, se de repente estou diante de um sujeito que tem um quadro de esquizofrenia, isso vai significar o quê? Que por vezes ele pode produzir sintomas, os chamados sintomas
positivos, produtivos, né? Ele pode ter alucinações visuais, ele pode ter alucinações auditivas, ele pode ter pensamentos persecutórios. Eu vou, nesse projeto terapêutico singular, auxiliar esse sujeito a lidar com esses sintomas. Esse quadro vai permanecer com esse sujeito. Como lidar com esses sintomas? Como que ele consegue garantir uma autonomia de vida, embora seja esquizofrênico. Uma coisa não está descolada da outra. Não sei se vocês assistiram aquele filme Uma Mente Brilhante. Ali fica muito evidente. Ele tinha um quadro de esquizofrenia, também ganhador de prêmio Nobel, né? O Nash. E tem um momento no filme, no final do filme, que inclusive ele pergunta: você também está vendo essa pessoa? Porque ele sabe que ele pode produzir alucinação. Aproveitando o exemplo que a senhora deu, ali ele tinha uma esposa que o ajudava. Sim. Então, e nesses casos, a família está participando? Como é isso? Precisa ter processos de vinculação. Pode não ser necessariamente com a família. Pode não ser, mas esse sujeito precisa estar se inserindo e se vinculando com outros sujeitos, porque a gente se faz exatamente nessas relações. A tendência é o abandono, né, professora? A tendência é o abandono. Então, tipo, você cometeu crime, você tem um problema. Sim. Por isso que na prática, assim, eu tenho essa dificuldade. Tem que fazer um trabalho muito focado mesmo na produção mesmo, resgate desses laços sociais com a família, né? Esses familiares precisam integrar esse projeto terapêutico, ou seja, é um tipo de cuidado bastante complexo. É totalmente diferente do que se pretendia como tratamento manicomial. É muito mais complexo. O dispositivo de cuidado aqui nessa categoria, vamos dizer assim, de uma tecnologia leve, mas que não é leve porque ela não está circunscrita em aparelhos, em maquinários de saúde, mas ela é bastante complexa, né? Ela é de uma atenção que se verifica exatamente essa noção de território, onde o sujeito pode se transitar, onde ele se sente seguro, ele pode voltar a estudar, como que é esse processo da escola, como que se vincula com essa escola, enfim, você vai construindo isso com ele. E são vários profissionais direcionados. Por isso que precisa ser multiprofissional, tem que ser interdisciplinar esse olhar, não dá para ser um olhar do psiquiatra para um sujeito considerado esquizofrênico, não dá. Precisa ter toda uma... Claro. Prática funciona? Sim. Tem funcionado? Sim. Funciona. É muito distante. Pelo menos a mim, assim, um lugar muito distante. Bom, por ter participado de diversas ações, reuniões, mobilizações antimanicomiais, a marcha que a gente faz todo dia 18 aqui em São Paulo, enfim, a gente constrói essas ações em conjunto com os usuários de saúde mental. E muitos deles são oriundos de manicômios, né? E contam o que era viver naquele contexto manicomial e tudo mais. Eu conheci uma usuária da Bahia, maravilhosa, esqueço o nome dela agora. E ela contando para mim, ela usuária, passou por manicômio, considerada louca, doida, varrida. Hoje ela faz formação para profissionais de saúde sobre o que é o direito à saúde mental. Ela organiza cursos e ela não deixou de manifestar a condição de saúde mental dela e de processo de sofrimento que pode se manifestar por um diagnóstico X ou Y. Não deixou, mas isso não impede de garantir a sua vida e a busca por direitos e tudo mais. Agora, o que nos ajuda é pensar para cada sujeito como que ele pode garantir autonomia, em que medida o seu quadro, como assim se apresenta para mim naquele momento, me traz de desafio para construir etapas com ele, para garantia de autonomia, para um autoconhecimento, para o uso de medicações, para que haja também esse controle relativo ao próprio modo de estar no mundo, né? A dificuldade de tomar as medicações por causa dos efeitos colaterais. Então eu tenho que ir fazendo esse cuidado com ele e produzindo possibilidades dele cada vez mais avançar nesse processo de autonomia. E quando eu falo
dá muito certo é porque eu conheço muita gente que saiu desse processo, que ficava acamado, que ficava torturado nessas máquinas de moer gente que são os manicômios, e que hoje, gente, dá entrevista para jornal, conduz reunião de moradores, de militantes da saúde mental, representa usuários em espaços de controle social, em conselhos municipais de saúde, estadual de saúde, enfim, e não deixando de ser louco, entende? Porque essa questão não tem que deixar de ser louco. A gente que tem que parar de entender que a repressão, a retirada desses sintomas é que é função para que eles vivam conosco. Eu convivo com isso, a gente tem que conviver com isso, aprender a conviver com isso. É essa a perspectiva antimanicomial, que a gente invente uma outra sociedade, inclusive, que aprenda a viver com aquilo que é diferente. Tem um exemplo que eu sempre dou, que eu acho muito legal. A gente estava na 4ª Conferência Nacional de Saúde Mental, que aconteceu em Brasília. E aí estavam delegados, representantes do Brasil todo, né? Tanto usuários, trabalhadores, quanto da administração pública mesmo, né? Aí foi num espaço, que eu esqueci o nome daquele espaço lá em Brasília, não sei se é o JK, enfim, que é um espaço amplo, estava tendo várias reuniões, antes da plenária final isso. Logo de manhãzinha, a gente entrou, no primeiro dia não tinham tantas, mas algumas barracas de vendedores ambulantes lá colocados. No dia seguinte, aquilo proliferou, porque tinha muita gente lá, eles começaram a vender. A Guarda Civil Metropolitana, que não tem esse nome em Brasília, que eu esqueci qual é, porque lá é um distrito federal. Enfim, a Guarda Civil aparece e começa a retirar aqueles vendedores ambulantes e apreender a mercadoria. A gente estava ainda no hall de entrada, eu escuto um usuário da saúde mental correndo, vindo. Gente, eles estão lá tirando tudo dos ambulantes, dos camelô, vamos lá ajudar eles, vamos lá. Aí saiu um bando, se colocou na frente da Guarda Civil, a galera tentando negociar. Muitas coisas, mercadorias já estavam apreendidas numa perua que estava sendo retirada do lugar já. E aí esse sujeito, que é usuário da saúde mental, falou: a gente é louco mesmo, vamos deitar na frente desse carro e não vamos deixar ele sair. Ele não vai passar por cima da gente, a gente vai ficar aqui até ele devolver todas as coisas para os ambulantes. E eles assim fizeram, e eu achei muito interessante. Eu falei: a gente é louco mesmo, a gente faz isso. Ficaram lá para garantir o direito dos vendedores de pelo menos ter mercadoria de volta, negociar a possibilidade de venda. Eu falei: não, eles estão aqui, a gente está precisando comprar as coisas, que é tudo longe nessa cidade, né? Enfim, mas uma ação bastante pontual, mas que mostra isso. É um sujeito que estava ocupando um espaço de luta, de cidadania, enfim, né? Deu. Pelo menos não conseguiram, não levaram as coisas e permaneceram. Se eu não me engano, permaneceram sim os ambulantes lá depois do decorrer. Mas foi muito interessante a sagacidade, assim, sabe? E a rapidez que eles vieram. Começou a ação, eles não tiveram dúvida. Vamos lá ajudar os caras. Saíram todos para ajudar. Que legal, né, professor? Nós tivemos uma aula. Então. Nós tivemos uma aula que o professor mesmo falou que a gente tem que se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro sente. E assim, precisou os loucos ir lá para defender de uma certa forma, sentir o que os outros. Porque tem isso, né? Essa questão da identificação de classe, de raça, de gênero, tudo ali colocado também, né? Ele sabia que muitas vezes ele também não tem um espaço e um local de trabalho no trabalho formal. Ele sabe o que é viver do trabalho informal, muitas vezes, os usuários, né? Porque eles foram retirados da possibilidade de trabalho, inclusive. A gente vê que muito preconceito, cara. É difícil. É isso, vai ser disseminando medo, preconceito. Mas quando você se coloca diante de uma situação e da possibilidade de conviver com pessoas que foram assim diagnosticadas, você aprende muito, muito. E esses espaços de militância, as reuniões mesmo, as organizações da luta psiquiátrica, reforma psiquiátrica, enfim. Na parte da saúde, eles pode dar volta. Não. Eles medicam, Sim, não, a medicação, a reforma psiquiátrica não é contra a medicação. Ela não é contra a medicação, não é contra a internação quando necessária, mas ela é
totalmente favorável à compreensão desse sujeito como um sujeito de direitos, a um cuidado humanizado e a inserção dele no território, a vinculação dele no território. E tem alguma coisa, porque ele fica como um doente mesmo, num leito ali, ou o local oferece alguma atividade que... Não tem. O leito, no caso, para internação é somente em alguns casos, quando está em situação de surto e tudo mais. Mas é um espaço, é como uma UBS, que tem espaços para fazer grupos, arte, oficinas de música, oficinas de artesanato, oficinas de autoconhecimento. Tem várias atividades, tem terapeuta ocupacional, assistente social, psicólogo, pedagogo, vários profissionais atuam também, enfim. É que a gente passa por um processo de desmonte dessa política, por isso a nossa necessidade de resistir também, né? Mas enfim, aqui, como eu havia dito, só para fazer essa breve caracterização e para dizer que isto tem mudado, é outro perfil que temos encontrado em hospital de custódia. Aqui também uma breve apresentação de políticas de resistência à barbárie, ou seja, buscas para a implementação da lei da reforma psiquiátrica nas medidas de segurança. O levantamento que foi feito, eu fiz até o ano passado, é que não termina aqui, tem mais coisas que vai mostrar o próximo slide. Apresentava estes elementos aqui, desde 2001, ou seja, na própria Conferência de Saúde Mental que ocorreu no ano da promulgação da lei, já tem um posicionamento pela reorientação dos hospitais de custódia de acordo com a reforma psiquiátrica. Isso acontece num seminário que se dá em articulação no Ministério da Justiça e Ministério da Saúde, que foi o Seminário Nacional de Reorientação dos HCTPs. Em 2003 se cria, talvez vocês conheçam bem essa portaria, que é 1777 de 2003, que é a portaria que inaugura um Plano Nacional de Saúde no Sistema Prisional. Esse plano nacional dispunha inclusive orçamento, verbas e como que deveria se organizar a saúde, a atenção à saúde no sistema prisional, criando uma saúde específica prisional. É uma crítica que a gente fazia à época, ainda faz, e isso foi uma crítica utilizada para superar essa resolução, essa portaria, que é o que eu vou mostrar no próximo slide, que foi a criação da política nacional de atenção integral à pessoa no sistema prisional, que chama PNASP. Eu vou falar o nome certinho dela depois. Mas a gente fazia essa crítica. A portaria ela criava quase que um subsistema de saúde, um SUS dentro do sistema prisional. A resolução 05 do Conselho Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias, que fala também da reorientação e da aplicação da reforma psiquiátrica e medidas de segurança. A 4ª Conferência de Saúde Mental, essa que eu comentei com vocês, que eles fizeram essa intervenção ali, em relação aos ambulantes. Em 2010 eu estive presente, fiquei acordada na plenária final para poder votar as propostas, inclusive sobre manicômio judiciário. Isso passou, sei lá, às 2 horas da manhã de alguma daquelas noites. Mas foi muito interessante porque não foi preciso fazer muita defesa ali na hora. Acho que todo mundo estava muito evidente que era necessário romper com os manicômios. Essa proposta sai aprovada da 4ª Conferência. Em 2010, outra resolução do CNPCP. Em 2011, essa é muito importante vocês conhecerem, que é a recomendação 35 do Conselho Nacional de Justiça, que orienta que seus juízes, que os magistrados apliquem a Lei 10.216 quando tratarem de medidas de segurança. Se está diante de você um caso que você instaura um incidente de sanidade mental, se aplique a Lei 10.216 na determinação do tratamento compulsório. É muito legal essa recomendação do CNJ, foi divulgada para os juízes, mas pouco aplicada pelos magistrados. Em 2011, o Ministério Público Federal, na sua Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, elabora uma pesquisa muito importante e disso resulta um parecer que está disponível online também, que fala exatamente da aplicação da Lei 10.216 e problematiza, critica a questão da periculosidade e da cessação de periculosidade como fundamento para a superação
da medida de segurança. E aí fala dos outros exemplos, como o PAILI e o PAIPJ. PAILI e PAIPJ são programas que se construíram em acordos e convênios estaduais de secretarias específicas da saúde, Secretaria de Justiça e Poder Judiciário, e que visavam exatamente o encaminhamento de sujeitos com a determinação do tratamento compulsório por medida de segurança para a rede substitutiva aos manicômios, ou seja, para a rede de atenção psicossocial, para os CAPs. E aí se faz uma articulação dessas unidades, desses serviços, desses CAPs, com o Poder Judiciário, porque daí há que se ter também um procedimento que é jurídico, né, para que se encerre esse tratamento compulsório. Então, no caso, por exemplo, de Minas Gerais, há uma equipe, acho que aconteceu alguma coisa, é uma equipe que faz exatamente esse movimento de ponte entre Poder Judiciário e Sistema de Saúde. Daí. A gente fez no ano de 2014, então um pouco mais recente, de pessoas em medida de segurança no estado de São Paulo, mostrava que dos dados que a gente ali analisou, 53% era artigo 155, 34% artigo 157 e 13% artigo 33, tráfico. Então vocês vejam, roubo, assalto, furto, como mais recorrentes, quanto que isso fica discrepante daquilo que aparece no dado que a Débora Diniz levantou, porque se muda o perfil. O que significa? Tem-se compreendido que são outros sujeitos a se tornarem loucos infratores. São sujeitos que têm uma carreira, vamos dizer assim, de produção de pequenos delitos concomitante ao uso de drogas. Esses são os novos loucos infratores. É assim que tem se delineado. E provavelmente vocês encontrarão muito desse perfil no trabalho futuro de vocês, mesmo não sendo na área criminal. Isso acaba sendo pulverizado em outras questões e, como eu havia dito, é esse funcionamento de dando um contorno para quem que é o indesejável social, que se localiza, se expressa de forma muito evidente no chamado louco infrator, em como que ele vai se compondo nessa lógica de saberes e de práticas, que vai se disseminando para os indesejáveis sociais da sociedade mais ampla também, né? Então, para a gente ficar atento a isso. E aí, o último slide que eu queria apresentar, que tem a ver com o que acontece em 2014, que é algo que não está sendo implementado de fato, que a gente precisa olhar para isso também, que é a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade, PNASP. Ela supera, portanto, revoga a portaria 1777 de 2003, que falava do Plano Nacional de Saúde do Sistema Prisional, e inaugura um serviço, inaugura aqui uma outra política. Aqui as portarias específicas que vão falando de como que se aplica essa política. A lógica é que o Sistema Único de Saúde ele se organiza numa lógica territorial. Tem unidade básica de saúde, então tem atenção básica, que deve cuidar daquele território, pela estratégia saúde da família. A unidade prisional está localizada no território, ela não está pairando sobre nossas cabeças, não está no vácuo. Portanto, ela faz parte de um território sanitário e ela deve ser coberta pelas ações da unidade básica de saúde referida mais próxima. Para isso, há um processo de financiamento, um processo de auxílio com orçamentos da União para o município que aderir, é por adesão, não é por obrigação, o município que assim aderir, para que se implemente uma equipe básica de saúde para fazer atenção à saúde prisional. Então são profissionais de fora, vinculados ao SUS, que vão fazer o atendimento à saúde prisional. Essa lógica da política nacional e que a gente compreendeu como algo que significa sim um avanço, porque a crítica que fazíamos antes é que havia um subsistema de saúde, um subSUS prisional. Aqui a lógica não. Esses presos estão no território,
nesse território que é coberto por uma OBS, que o Sistema Único de Saúde chega até eles. E aí as equipes de atenção à saúde e a estratégia de saúde da família e também de saúde mental. Para alguns casos, a formação aqui tem eu não lembro agora, específico, aqui ó. Inclusive com pessoas com transtorno mental em conflito com a lei, a portaria 142, para que se crie essas equipes também, para fazer esse trabalho, né? E isso para nós significou um avanço. E falo a gente porque na época eu estava como conselheira do Conselho Regional de Psicologia e fizemos parceria tanto com a Pastoral Carcerária como a Defensoria Pública do Estado de São Paulo para que a gente pudesse acompanhar a implementação dessas portarias e dessa política aqui no Estado de São Paulo também, né? Porque a gente entendia que era um dispositivo importante para a garantia de direitos. E para mais do que isso, era um dispositivo importante que ajudava a implementar a Lei 10.216, a medida de segurança, e ajudava a produzir brechas e furos na instituição total que é o presídio. Porque você traz a sociedade para dentro do presídio de alguma forma, né? A gente sabe que essa operação de trazer a sociedade para dentro do presídio incide na diminuição das engrenagens de torturas e maus tratos nas instituições totais também. Então incide numa possível melhora das condições de vida dos sujeitos que estão ali aprisionados, enfim. E aí, só para dizer e fechar aqui essa breve apresentação também, que tudo isso que a gente está falando tem a ver com essa plataforma política de resistência, da luta contra a barbárie, que se expressa na denúncia e combate a um Estado democrático de direito penal como um pilar importante, ainda que não suficiente, para a constituição de uma praxis que avance no sentido da emancipação humana e da plena garantia de direitos desses sujeitos e da possibilidade da gente contribuir para esse processo também. Quero agradecer a atenção de vocês e fico disponível. Aí eu tenho alguns breves minutos para a gente poder conversar daí. Obrigada. Professora, então até então, assim, esses manicomes